Sejam muito bem-vindos a mais um roteiro associativo. Esta semana damos continuidade ao especial da Fama TV sobre a Proteção Civil, que nos vai acompanhar todo o mês de março. Hoje estamos na Corporação dos Bombeiros Voluntários de Ribadave e connosco temos a Presidente da Corporação, Maria José Gonçalves. Boa tarde, Presidente. Muito boa tarde. Nós estamos precisamente a assinalar há poucos dias o primeiro ano da pandemia de Covid-19 aqui em Portugal. Muitas foram as pessoas que confinaram e os bombeiros estiveram sempre na linha da frente. Quais foram as principais dificuldades na vossa corporação? Esta pandemia foi um desafio para toda a Proteção Civil, um desafio inesperado. E a Proteção Civil, nomeadamente os bombeiros em Portugal e os bombeiros em Ribadave, souberam responder com prontidão, souberam adaptar-se a uma realidade que era nova, que era diferente, que era muito grave. Isso demonstra claramente, na minha opinião, que os bombeiros, se dúvidas existissem, ficou claro que são um dos pilares fundamentais na estrutura da Proteção Civil. Esta doença grave que afetou de forma muito rápida o país e a nossa realidade e o nosso concelho, que o nosso concelho foi dos mais afetados, como todos sabem, demonstrou que as pessoas e os bombeiros sabem estar prontos, têm a formação suficiente e muito rápida e uma cultura muito importante para lidar com estas situações e serem a principal fonte, como são, na minha opinião, de socorro às populações. Penso que se o país só reconhecia os bombeiros na época de incêndios florestais, ficou demonstrado que eles estão em toda a linha, na primeira linha, nos momentos mais importantes da vida de todos nós. E este desafio eu penso que é de um grande reconhecimento e que todos devemos estar muito gratos a todos os bombeiros e eu, nomeadamente, à minha corporação, que não regateou esforços no sentido de prestar o socorro, de ter todo o tipo de formação muito rápida, de termos todos os equipamentos que o comando entendeu que eram necessários. Foi um esforço muito grande, uma dinâmica que foi implementada muito rápida, mas que se tornou eficiente. Tivemos a sorte, até à data, graças também ao profissionalismo de todos, à sua cultura, à sua resiliência, à sua capacidade de não termos cá nenhum que tivesse sido afetado e demonstraram sempre muita disponibilidade. Eu tenho muito orgulho nos meus bombeiros, no meu CV, nos bombeiros de Ribadave. E toda a rotina dos bombeiros se alterou com a pandemia e os riscos da profissão tornaram-se ainda maiores. Isso levou a que houvesse algum afastamento por parte de alguns bombeiros voluntários ou, pelo contrário, tiveram ainda mais adesão? Isto foi, na primeira fase, implementado um programa delineado pelo comando, pela área operacional, um plano de contingência em que existiu por parte dos bombeiros que ficaram afetos nessa primeira fase, que era ainda uma realidade muito desconhecida, que intimidava muita gente, toda a gente, penso eu, em que esses bombeiros que ficaram afetos a esse plano de contingência a respeitá-lo, estiveram mais horas que o normal, do que aquilo que era exigido. Nessa primeira fase, os voluntários, ou parte deles, foram de alguma forma colocados em turnos e esse plano de contingência funcionou de forma plena, com turnos que exigiram um esforço muito grande, mas que se revelou muito eficaz, porque foram turnos de 24 horas seguidas. Mas todo esse plano de contingência implementado e delineado pelo nosso comando, eu devo dizer que ele foi até pioneiro no nosso quartel e serviu de exemplo posteriormente em muitos
muitos quartéis e muitas associações do país, porque revelou-se que foi fundamental para que tudo funcionasse. E neste momento, quantos bombeiros é que estão cá no quartel em termos tanto voluntários como profissionais? Qual é o número, mais ou menos? O nosso número de voluntários e profissionais são, no corpo ativo e no ativo mesmo, são 70, são cerca de 70, porque todos os que estão... Nós temos por parte do nosso comando, que eu também acho que eles estão e daqui eu aproveito para os cumprimentar e lhes fazer o meu reconhecimento público, porque efetivamente eles têm feito um esforço muito grande nesta dinâmica, nesta nova realidade que são os bombeiros e a sua função em Portugal. E acontece que todos os bombeiros que por questões operacionais teriam que passar à reserva ou estar na reserva, eles estão na reserva. Portanto, o nosso corpo ativo são aqueles que nós podemos contar diariamente, quer os assalariados, quer os voluntários. E nessa matéria temos 70 bombeiros, o que já é muito considerável para a nossa associação, que tem demonstrado ao longo dos últimos anos um crescimento que a todos nos orgulha. Temos tido a adesão de muitos voluntários que se têm inscrito nas diferentes escolas que temos levado à prática, pelo menos uma por ano. E é desejável que esse número aumente mais? Sim, é desejável, mais que desejável, é essencial, porque esta área de intervenção é muito grande. Nós temos uma área de intervenção com muitas indústrias. Para além disso, também temos a VIM, temos que prestar socorro, porque é uma área também de vários acidentes com as estradas onde isso ocorre. Somos servidos aqui pela VIM, onde prestamos socorro. Temos a A13 e a A11 e uma série de circunstâncias que levam com que esta associação, esta corporação de bombeiros, nesta realidade territorial em que está inserida, ela se revele essencial para servir a população. E é isso que temos feito. Mas para além disso, como também já sabemos, a realidade dos bombeiros voluntários, toda ela alterou-se, foi alterada de uma forma muito rápida. E hoje em dia não há fronteiras, aquelas fronteiras territoriais, aquela definição específica de área territorial, ela não existe. Hoje nós somos chamados para qualquer ponto do concelho, do distrito ou do país, sempre que é necessário socorro, seja ele a que nível for. E temos que estar em prontidão para tudo e para servir tudo e para nunca deixar de servir o socorro na área territorial em causa. É esse esforço que se tem feito, é essa a necessidade que revela que o ideal será aumentar o número de voluntários. Estamos neste momento também já com uma nova escola que vai iniciar em breve, precisamente para aumentar esse número de voluntários, e é essencial para o bem de todos nós, A corporação recebe também um apoio anual por parte da Câmara Municipal de Famalicão para também se manter ativa e conseguir fazer tudo o que é necessário nesta zona. Considera que é um apoio justo, é eficaz? Eu entendo, e já o disse publicamente, que este apoio para a nossa Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ribadavia é fundamental. Nós temos uma realidade que não será a mesma das outras associações do nosso concelho, e agora falamos do concelho de Vila Nova de Famalicão, em que tivemos problemas gravíssimos, dificuldades muito graves, que foram ultrapassadas precisamente graças ao apoio que a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão dá não só aos bombeiros de Ribadavia, como aos bombeiros do concelho em geral. É essencial porque as associações fazem autêntica magia com os dinheiros que angariam para trabalharem, para dinamizarem o seu corpo de bombeiros. É necessário, como sabemos, um grande investimento
nos meios operacionais, nomeadamente fardamentos. São diversos tipos de fardamentos que são necessários consoante a realidade do socorro que está em causa e esta associação tinha carências a vários níveis e teve problemas muito graves e essa ajuda que a Câmara presta, esse subsídio, foi fundamental e continua a ser fundamental para que efetivamente estejamos como estamos e continuemos a concretizar o objetivo a que nos propomos e a cumprir a nossa missão e a crescer como estamos a crescer em termos concelhios, distritais e nacionais. A Corporação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ribadavia, eu penso que ela poderá, sem falsa modéstia, digamos assim, poderá servir de exemplo a muitas até do país, porque foi uma associação que se transformou muito rapidamente a vários níveis, a níveis humanos, a níveis operacionais, a níveis de crescimento, e hoje temos um corpo de bombeiros que é um corpo de bombeiros muito bem formado, com muita formação, muito profissionais, muito disponíveis, muito resilientes e que, para além disso, eles são um corpo de bombeiros muito jovem, precisamente porque aqui se fez uma reforma profunda e realista da realidade dos nossos bombeiros. Isto é corpo ativo, tem que estar disponível, tem que estar cá, tem que trabalhar em prol da missão que incumbe aos nossos bombeiros e reserva. Portanto, quem não pode cumprir, quem não está em condições de cumprir, nós não podemos contar, ainda que temporariamente, e enfrentamos essa realidade com esses bombeiros e preferimos então separar as águas e hoje temos um quadro operacional que penso que é um grande exemplo a nível nacional. Estou muito orgulhosa do meu corpo de bombeiros. E os custos com a pandemia também vieram alterar as contas da corporação e de todas as do país, aliás. Como é que vocês têm resolvido nesse sentido? Têm tido mais ajudas? Isso foi um problema gravíssimo. Nós não temos mais ajudas. Tivemos uma ajuda extraordinária da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, como tiveram todas as corporações de bombeiros do concelho. Tivemos uma ajuda porque também nos propusemos a concorrer a um programa que foi uma pequena ajuda também, um programa nacional, em que fomos também selecionados e foi uma ajuda, ainda que pequena, para nós tudo se torna importante e tudo se torna grandioso, porque essa fase efetivamente foi muito difícil. Foi uma fase em que as despesas efetivamente aumentaram imenso e a receita diminuiu drasticamente. Foi como havia um abismo muito grande entre as receitas e as despesas. Mas conseguiu-se ultrapassar, porque nessa fase em que deixaram de existir os transportes de doentes não urgentes, que são uma fonte de receita muito grande para qualquer associação de bombeiros, isso é que veio a transformar-se aqui em grandes dificuldades. Como sempre, e eu costumo dizer que nós temos que ter essa capacidade de ultrapassar essas dificuldades, foi o que fizemos, hoje estão praticamente ultrapassadas. Não vou dizer que os bombeiros de Ribadavia ou quaisquer outros, mas não me atrevo a falar por nenhuma corporação ou nenhuma associação, mas não têm os problemas financeiros resolvidos, nenhuma tem. Nós precisávamos de uma visão diferente. Isto são outras conversas, eu costumo dizer que eu tenho ideias muito próprias, porque agora conheço muito melhor a realidade das associações de bombeiros, as suas dificuldades. Penso que haveria outra forma de financiar, porque os bombeiros não podem continuar a ser o parente pobre. Os bombeiros não podem continuar a querer despertar pena, sentimentos de pena junto da população em geral. Eu acho que isso é um erro, eles não merecem isso, é indigno até.
Os bombeiros têm que ser reconhecidos pelo trabalho que fazem, porque são essenciais, porque são fundamentais, porque são imprescindíveis. E como tal, é necessário que hajam outras formas de financiamento, ou direto ou indireto, mas que efetivamente reconheço que são imprescindíveis, como são outras instituições que integram a pirâmide da proteção civil. E quando nós encararmos essa realidade desta forma, penso que aí sim, aí existirá certamente as fontes de financiamento que os bombeiros necessitam, sem terem que andar de chapéu na mão, junto de benfeitores, de mecenas, de beneméritos, que efetivamente ajudam, que muitas vezes são o recurso e o último recurso para que as associações sejam efetivamente dotadas dos meios financeiros que precisam para fazer face às despesas e às dificuldades que têm na aquisição de meios, mas essa realidade tem que mudar. Eu estou convencida que rapidamente ela vai mudar. E relativamente ao antigo quartel, como é que vão as coisas? O antigo quartel é uma obra emblemática. Penso que ele está num local tem uma localização excelente. Para os bombeiros de Ribadave, nós não temos estrutura para financiar quaisquer tipo de obras no quartel, mas estamos em negociações no sentido, e rapidamente será público, no sentido de que se resolva o problema do antigo quartel, mas que seja, porque eu não gostaria mesmo, como presidente desta associação e pela história dela e com todo o respeito que tenho aos fundadores do Corpo de Bombeiros de Ribadave, que tem uma história anterior à Associação Humanitária, por todo o respeito que tenho a tudo e a todos, eu penso que seria um erro crasso que aquele edifício tão emblemático passasse para as mãos dos privados. E como tal, penso que será fundamental que o edifício seja utilizado de forma que sirva os fins e os interesses públicos, porque foi o sonho dos fundadores e é uma obra que ficará certamente melhor entregue à proteção civil, digamos assim. Vamos ver se esses sonhos também se concretizam. Eu costumo ser muito positiva e estou convencida que rapidamente vamos concretizar esse objetivo. E um último tema aqui sobre o novo campus regional da Proteção Civil que vai ser instalado aqui na freguesia de Bairro. Como é que a corporação encarou aqui esta nova infraestrutura, que vai ser aqui tão próxima? Foi, como deve compreender, e como foi uma alegria imensa, é uma estrutura fundamental para os bombeiros de Ribadave. Eu penso que é um sonho tornado realidade. Mas para o Conselho, o Conselho, o Distrito e até o país, porque é uma estrutura muito importante, é demasiado importante, é um projeto muito arrojado, que vai efetivamente servir o nosso Conselho, o nosso Distrito e o nosso país. A localização é excelente e, como tal, os bombeiros de Ribadave têm o privilégio de estarem próximos, de ser a sua área territorial, e estou certa que estarão à altura de servir e de cumprir as funções que são esperadas deles, e que será certamente um projeto que ajudará a dar a visibilidade que a Corporação de Ribadave merece, que a Associação dos Humanitários dos Bombeiros Voluntários de Ribadave merece, e que ajudará a servir como efetivamente sempre o fez. Mas é um orgulho muito grande, estamos muito, muito satisfeitos com todos os intervenientes no projeto e efetivamente é um sonho que acho que é merecido, é muito merecido para os nossos bombeiros. Obrigada.
Finalizamos então esta conversa com a Presidente dos Bombeiros Voluntários de Ribadave, Maria José Gonçalves, que nos esteve a falar sobre a parte administrativa e financeira da corporação. De seguida, estamos também à conversa com Luís Abreu, o Comandante dos Bombeiros Voluntários de Ribadave. Iniciamos agora a nossa conversa com o Comandante dos Bombeiros Voluntários de Ribadave, Luís Abreu. Comandante, boa tarde. Boa tarde. Eu ia começar por lhe perguntar como é que está esta corporação a nível operacional. A Corporação dos Bombeiros de Ribadave, a nível operacional, neste momento está bem. Temos um corpo ativo muito unido, um corpo ativo jovem, que está sempre disposto a querer mais. E nós temos dado essa oportunidade e temos notado que o feedback dos bombeiros é muito positivo. E com a chegada da pandemia é sabido que os bombeiros também ocuparam aqui um papel importantíssimo. Como é que correram as coisas por cá? As coisas correram muito bem. Numa fase inicial, quando a pandemia era uma coisa desconhecida, nós optámos logo do início por pôr um plano de contingência muito forte. Colocámos logo, acho que fomos dos primeiros a nível distrital e um dos primeiros também a nível nacional, um plano de contingência muito forte que implantámos turnos de 24 horas com turnos rotativos. Incluímos equipas profissionais com voluntários que estavam disponíveis, onde não se cruzavam, que é para tentar trabalhar ali um bocado os focos, se houvessem. Graças a Deus e também ao trabalho das equipas e toda a estrutura dos Bombeiros de Ribadave, não tivemos nenhum foco aqui nos Bombeiros de Ribadave. Tivemos um caso pontual que até foi fora dos bombeiros que apanhou e estava de férias, já nesta última fase. De resto, correu dentro da normalidade, vimos o pessoal teve muito treino, tudo isto foi uma parte de muita formação, muito treino para chegarmos a esse objetivo. Em relação à formação, que foi também muito importante para lidar com a pandemia, principalmente quando tudo ainda era muito desconhecido, o que é que vocês implementaram a nível de formação aos bombeiros? Tudo o que nos era disponibilizado através do INEM, todo o tipo de formação era logo posto em prática na hora, com muito treino. Eu lembro-me de ter equipas aqui no quartel, logo nos inícios do plano de contingência. Eles até treinavam muito o fardar, o vestir os fatos e tirar os fatos, a forma como eles o faziam. Eles treinaram muito, muito, muito. Tudo correu bem dentro do possível. E qual foi o período mais complicado para vocês ao longo deste ano? Qual foi o período mais crítico? Este ano foi um ano diferente. Tivemos a primeira vaga que estávamos, que não sabíamos bem o que era a pandemia, nós não tínhamos muito conhecimento, tivemos que ganhar à força. Foi uma parte mais complicada, mas correu muito bem, o pessoal esforçou-se muito. Tivemos também que ajustar-nos à parte dos fogos florestais com a pandemia, que foi uma coisa nova também. E depois tivemos esta vaga que foi mais forte. Nós notámos muito no Corpo de Bombeiros porque fazíamos muitos transportes de Covid positivos diários, era uma coisa imensa. E depois, como os hospitais estavam com o serviço atrasado, as ambulâncias ficavam muitas horas presas. Cheguei a ter ambulâncias a quase 48 horas com as macas presas dentro do hospital. Isso para mim foi tivemos um bocado de dificuldade, mas mesmo assim contornámos essa situação, fomos a fazer a aquisição de macas suplentes para as ambulâncias para nunca deixar na mão a população e a nossa área de atuação própria. E ao nível de meios, ou seja, de máscaras, equipamentos de proteção individual, sempre tiveram isso ao vosso dispor o necessário? Sempre tivemos ao dispor, sempre tivemos bastante equipamento, só que houve alturas que era
preços muito altos, preços que a associação tinha dificuldades, mas nunca faltou nada na associação, tivemos sempre muito equipamento. Contaram com algumas ajudas nesse sentido? Sim, tivemos algumas empresas que apoiaram, tivemos a Câmara Municipal também apoiou com algum equipamento e o resto foi a associação que suportou. E relativamente a este quartel, é um quartel bastante recente, quando comparado com as outras corporações do concelho, considera que satisfaz todas as vossas necessidades? O quartel satisfaz, mas uma pessoa quer sempre mais. Claro que se tivéssemos um quartel maior, com um parque de viaturas maior, com outras valências que nós não temos, era sempre melhor, é uma ambição para o futuro. Uma pessoa tem que projetar sempre para o futuro. Mas é um quartel bem construído, um quartel bem posicionado, que é o essencial. A nível de viaturas, tem alguma coisa que esteja a ambicionar de momento? Sim, nós temos renovado constantemente o parque automóvel. É um projeto que nós temos vindo a pôr em prática. Temos já adquirido algumas ambulâncias de transporte de doentes, algumas ambulâncias de emergência. Estamos a tentar adquirir que é um carro que nos faz falta, que é um veículo urbano de combate a incêndios. Pronto, isso é um sonho da nossa corporação. Estamos a estudar, estamos a planear para o futuro podemos vir a ter. E por falar em incêndios, estão neste momento a preparar essa que é uma das fases mais difíceis e complicadas para os bombeiros, que são os incêndios florestais, que infelizmente se aproximam, não é? Sim, isso já estamos a preparar desde janeiro. Nós começamos logo a fazer um planeamento logo no início do ano. Nós geralmente temos uma equipa afeta ao dispositivo de combate a incêndios, que já está minimamente planeada desde janeiro, o funcionamento dela e que está ao serviço da nossa área de atuação, ao serviço do distrito e ao serviço nacional, que a equipa arranca para qualquer parte do país. Os recursos que vocês têm para este tipo de intervenção aos incêndios são os necessários? Nunca é o necessário, porque nós temos um veículo de combate a incêndios, um veículo pesado de combate a incêndios florestais, que só temos um. E sempre que ele está para fora, para qualquer parte do distrito, ficamos aqui sempre só com carros ligeiros. Mas nós temos conseguido sempre dar a volta a essa situação, mas é um projeto para o futuro, também para fazer a aquisição de um novo veículo. E quanto é que fica, por exemplo, equipar um bombeiro para esse tipo de intervenção? Sabemos que o valor é muito alto. Os valores são bastante altos, não posso dar valores em média, mas equipar um bombeiro sempre acima de 1.500 euros. E mesmo para os bombeiros, agora com a pandemia de Covid-19, as intervenções nos incêndios tornam-se ainda mais exigentes. Sim, há equipamentos que foram adquiridos para a associação, máscaras de proteção própria para incêndios florestais, e todo o equipamento também para a proteção de Covid. Fiz esta pergunta há bocadinho à Presidente e faço assim também. Vai ser criado um campus regional da Proteção Civil aqui já na freguesia de Bairro. Como é que se sente relativamente a esta novidade e esta nova infraestrutura? Eu estou contente, não é? É um orgulho ter um campus da Proteção Civil na minha área de atuação própria. Tenho um corpo de bombeiros que está entusiasmado e estamos à altura para qualquer situação que seja preciso dos bombeiros de Ribadave, estamos à altura para apoiar. E vai mudar algumas dinâmicas também? Também vão mudar algumas dinâmicas, vamos ter que fazer um plano que consiga também incluir o campus. Obrigada. E terminamos esta conversa, este roteiro associativo aqui na Corporação dos Bombeiros Voluntários de Ribadave. Até à próxima.